Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar mais uma videoaula e o tema é direito de família. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, vão se identificar, porque é um tema bastante corriqueiro, é um tema que nós vemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu vou falar aqui para vocês a respeito de novas espécies de família. Vamos falar também a respeito do casamento, da união estável, do regime de bens, da dissolução do casamento e da união estável, né? Através do divórcio e da separação. Acreditem vocês ou não, mas o divórcio aumentou muito nesse período de pandemia, então por isso que é muito importante trazer esse tema para cá, para que vocês tenham conhecimento, né, e saibam o que fazer a partir disso, né, caso na família de vocês estivessem passando, né, ou passado por isso. Então, eu começo aqui, né, conceituando para vocês, né, as diferentes formas de família. Antigamente, o conceito de família no Código Civil de 1916 era bem diferente do que é atualmente, porque eles reconheciam apenas a união através do casamento, ou seja, do homem, da mulher e dos filhos, né? Mas atualmente, com o desenvolver, né, da sociedade, novas espécies de famílias elas foram aparecendo e a Constituição Federal de 1988 ela reconhece mais outras espécies, que é a união estável, que a gente já viu um pouquinho a respeito dela no nosso vídeo de sucessões, naquele vídeo complementar que a gente fez anteriormente para vocês. E também fala a respeito da família monoparental, e que nós vamos ver daqui a pouquinho, logo adiante, eu vou falar para vocês a respeito dessa espécie de família. E além disso, a doutrina e a jurisprudência, ela traz também outras novas espécies que vêm sendo reconhecidas, que vêm sendo abrangidas nas jurisprudências, né? E que tem um papel fundamental na nossa sociedade, na nossa vida hoje em dia. Eu vou começar então falando para vocês a respeito da família matrimonial, tá? Que é a família que sempre foi reconhecida, que é aquela advinda do casamento, ou seja, do ato formal, né? E que os indivíduos, eles ingressavam, né, nessa família por vontade própria, porque é nulo o matrimônio realizado através da coação. E até 1988 era o único vínculo familiar reconhecido no Brasil. Além disso, só poderia ocorrer através de pessoas de sexo opostos, ou seja, entre homens e mulheres. Mas, a partir de 2013, o Conselho Nacional de Justiça, ele passa a permitir o registro do casamento das pessoas do mesmo sexo, tá? Então, a gente pode ver aí que é algo bem recente, né? Menos de 10 anos, né? 8 anos, mais ou menos, e que o casamento homoafetivo ele passa a ser reconhecido, né, de fato, o seu registro e não só a sua união. Outra família que é muito importante da gente falar é a união estável, conforme eu disse para vocês anteriormente, ela está prevista na Constituição, no artigo 226, no parágrafo 3º, e ela é configurada através da convivência pública, contínua e duradoura, e que tem o objetivo de constituição familiar. Ela é caracterizada pela sua informalidade. Não é necessário que se faça o registro, embora ele possa ocorrer. Não há uma proibição de fazer o registro, mas ele não é necessário ser realizado. E
ela é protegida, né, pela Constituição, como eu disse para vocês, mas aqui eu venho mais conceituar, falar para vocês que existe essa espécie, e mais adiante a Ana, nossa colega, ela vai vai falar mais, de forma mais abrangente sobre a união estável e o casamento e diferenciar os dois, tá bom? Temos também o concubinato. É caracterizado pela união entre homens e mulheres que são impedidos de casar. Hoje em dia a gente não se vê mais falar tanto no concubinato, tá? Porque ele existia antigamente quando não existia o divórcio. O divórcio ele foi reconhecido no Brasil em 1977. E anterior a isso, as pessoas elas se separavam, mas não se divorciavam. Então elas eram impedidas de casar novamente. E aí, quando essas pessoas saíam de seus relacionamentos e iam para outros relacionamentos, constituíam outra família, essa espécie de família era considerada como concubinato. A família paralela, tá? Ela também, assim, ela tem, assim, bastante controvérsia no nosso sistema jurídico, tá? Ela é bem parecida com o concubinato. E é quando um dos cônjuges, ou seja, ou o homem ou a mulher, participa como cônjuge em mais de uma família, tá? Então, ou o homem ou uma mulher, ela tem vínculo com duas famílias diferentes no mesmo momento, tá? E isso pode acontecer por conta da mesma forma do concubinato, que houve a separação do casal, mas não houve o divórcio, então ela está juridicamente relacionada, né, a duas famílias, ou então ela se relaciona com uma pessoa e com uma outra pessoa no mesmo instante, né, no mesmo momento, e tem o âmbito familiar, assim, tem o querer de constituir a família nas duas partes. E aí essa seria considerado um concubinato na modalidade de família paralela. Mas é importante que eu diga para vocês que essa modalidade, essa espécie de família, ela não tem regulamentação jurídica. Temos também a família monoparental. Ela também tem respaldo na Constituição Federal, também no artigo 226, mas no parágrafo 4º. E é a família formada por qualquer dos pais e seus descendentes, ou seja, ou o pai ou a mãe com os filhos. E essa constituição familiar, ela pode ocorrer de forma voluntária ou não. O que isso quer dizer? Por exemplo, pode ocorrer através da viuvez, né? Um dos cônjuges morrem e então fica a mãe ou o pai com os filhos, ou através da separação e do divórcio, né? Que também fica ou a mãe ou o pai com a guarda dos filhos. Pode ocorrer através da adoção unilateral, através de produção independente, ou porque o genitor não reconheceu, né, o filho, não registrou. E independente da forma como ela foi originada, as regras do direito de família serão sempre aplicadas. E não pode, de forma nenhuma, haver preconceito ou discriminação e nem o tratamento diferenciado por conta da forma de como foi originada essa família. Principalmente porque ela tem respaldo na Constituição Federal. Temos também a família anaparental, tá? É uma família bastante controversa na doutrina e na jurisprudência. E temos duas vertentes diferentes em relação a ela. A primeira defende que a família anaparental, ela é constituída através da ausência dos pais,
mas entre pessoas que têm algum tipo de parentesco. Então, por exemplo, dois irmãos que vivem juntos, ou vários irmãos que vivem juntos, ou primos que vivem juntos, ou o tio, né? Às vezes o pai e a mãe faleceram, ou, né, deixaram os filhos, e então o tio pegou a guarda e cuida juntamente com os primos. Nesse sentido, quando se tem a ausência do pai e tem pessoas que têm algum vínculo de parentesco, e também existe aquela vertente que defende a família anaparental como sendo aquela em que há a ausência dos pais, mas que pode ocorrer entre pessoas parentes ou não, que dividem o mesmo lar. Então pode ser realizada por duas amigas que se apoiam economicamente e emocionalmente, ou também algumas doutrinas traz a república de estudante como uma família anaparental, mas como eu disse, é um tema bastante controverso. Você pode achar na doutrina das duas formas, tá? Temos também a família pluriparental ou mosaico. Essa família é bastante comum atualmente. E ela é famosa pelo os seus, os meus e os nossos. O que isso quer dizer? São pais, né, que se uniram em relacionamentos anteriores e que tiveram filhos, né? E aí esses pais, eles se separam, se juntam com outras pessoas que também, com outra pessoa, né, no caso, que também tem filhos. E depois eles também podem constituir os seus filhos. Então tem os filhos do pai, os filhos da mãe e os filhos dos dois juntos, né? Não precisa ser exatamente dessa forma, mas quando se tem mais de duas famílias envolvidas, né? E depois entrando uma outra família aí, uma nova família, então é considerada como família pluriparental ou mosaico. Existe a família afetiva, nós falamos já anteriormente, né? Essa família, ela é reconhecida através da união entre duas pessoas do mesmo sexo, que mantém convivência pública, contínua e duradoura, e que tem o objetivo de constituição de família. Eu falei para vocês, né, que em 2011 o STF, ele passa a reconhecer o relacionamento homoafetivo como uma entidade familiar. No entanto, só em 2013, pelo Conselho Nacional de Justiça, é que se permite o registro, né, do casamento para pessoas do mesmo sexo. E por fim, nós temos a família multiespécie, e ela é fundamentada através da relação humano-animal. Então, é um casal, independente de terem filhos humanos ou não, que adquirem durante a sua relação conjugal qualquer tipo de animal de estimação, né? E muitas vezes esses animais, eles não são reconhecidos como objeto, né? São reconhecidos como membros da família. E por conta disso se formou, né, uma nova espécie de família, que é a multiespécie. Atualmente, os animais, eles conquistaram alguns direitos, como, por exemplo, existe a lei dos maus tratos, né, que penaliza a pessoa que agiu de forma agressiva ou que não cuidou direito, né, não alimentou, bateu, não cuidou, né, da forma que deveria cuidar dos animais, né? A jurisprudência também, ela tem ido muito contra a proibição de animais em condomínios, né? Então, os animais aí conquistaram os seus direitos, e aqui na área do direito da família se fala muito em guarda compartilhada. Ainda não é algo assim muito visto, não é muito certeiro, mas tem acontecido,
né? Alguns juízes, eles realmente tratam desse assunto, né? Quando não se tem um acordo entre o casal. E é isso. Eu espero que eu tenha passado para vocês um pouquinho, né? Do que eu. Do meu objetivo aqui, do conceito de espécies de família. E agora eu passo a palavra para minha colega Ana, né, que vai falar para vocês a respeito do casamento e da união estável. Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina e prosseguindo o tema de direito de família, hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o casamento. O casamento é um dos fenômenos sociais mais antigos que existem. O casamento, como nós conhecemos hoje no mundo ocidental, é apontado pelos historiadores como algo que surgiu ainda na Roma Antiga e que veio se desenvolvendo e se mantendo entre as instituições sociais até hoje. Uma das mudanças mais importantes que aconteceu no casamento aqui no Brasil foi a trazida pela Constituição de 88, que declarou que são iguais, marido e mulher, cônjuges, dentro da relação de casamento. Isso porque, até então, antes da Constituição de 1988, era considerado que o marido ele exercia o papel de líder familiar dentro do casamento, em uma condição de desigualdade em relação à esposa. Hoje, os cônjuges exercem uma função igual dentro do casamento. O casamento é a união legal entre duas pessoas que têm por objetivo constituir família e viver em comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dentro do casamento. O casamento é a forma que duas pessoas têm para manifestar para a sociedade o objetivo em comum das duas em constituir uma família. Antes de começar a aprofundar o tema, é preciso entender uma coisa. Existe o casamento civil, como é conhecido pela maioria das pessoas, e o casamento religioso. O casamento religioso, para o direito, se ele não passar por uma formalização, ele não tem finalidade legal e jurídica. Porque o casamento religioso, ele é uma cerimônia de cada religião. É uma cerimônia que tem validade para a religião e para a igreja que aquele casal faz parte. A partir do momento que o casal formaliza em cartório essa união, aí a união dele, o casamento dele, passa a ter validade para o mundo jurídico. Por isso, depois do casamento religioso, há um prazo de 90 dias para a formalização em cartório do casamento. Depois disso, o casal vai receber uma certidão de casamento. Por isso, a partir do momento que o casamento religioso passar a cumprir as exigências da lei, que é aquela que nós já comentamos, que é a do registro em cartório, o casamento religioso vai passar a ter o mesmo efeito jurídico do casamento civil. Por isso é muito importante que os noivos cumpram o prazo de 90 dias para o registro em cartório. E aí, a partir disso, os noivos receberão a certidão de casamento e o casamento vai começar a produzir efeitos da data da celebração religiosa. Na verdade, esses indícios são 3 pontos apontados pelo legislador no Código Civil, bem específicos, que se ocorrerem durante a celebração do casamento, a autoridade responsável por aquele registro deverá suspender a celebração. O primeiro é se um dos noivos, dos nubentes, manifestar que não deseja o casamento, que não deseja contrair matrimônio com o outro indivíduo. O segundo é se ele manifestar que, apesar de querer, de estar aceitando a possibilidade do matrimônio, manifestar também que essa vontade de contrair matrimônio não é livre nem espontânea. Por exemplo, se ele está sendo coagido a casar. A terceira opção é se ele manifestar arrependimento daquela escolha. Nesses 3 casos, se houver alguma dessas hipóteses, a autoridade vai suspender o casamento e o nubente que manifestou algum desses pontos, que manifestou estar arrependido ou que não queria, ou que sua vontade não era livre e espontânea, ele não poderá se retratar, ou seja, voltar atrás no mesmo dia. Bom, é muito importante saber que no casamento existem causas impeditivas, os impedimentos, que eles impossibilitam a realização da celebração do casamento por algum motivo. Esses motivos são descritos na própria lei. A
primeira causa impeditiva, o primeiro impedimento que o legislador traz tem a ver com o parentesco, que foi apresentado pela Renata um pouquinho antes. Por isso que eu vou falar de forma bem rápida. O legislador ele dá casos específicos de pessoas que têm parentesco que não podem se casar entre si. Eu vou ler para vocês esses impedimentos. Não podem se casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil, os afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, o adotado com o filho do adotante. É importante saber, então, que mesmo se a relação de parentesco não for biológica, foi por adoção, haverá impedimentos de acordo com o Código Civil. O segundo tipo de impedimento trazido pelo legislador tem a ver com direito penal, com crimes. E o legislador fala o seguinte: não poderá se casar o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu companheiro. Ou seja, a pessoa não pode se casar com quem foi condenado por tentar matar ou por matar o seu primeiro marido, a sua primeira esposa. O terceiro e o último tipo de impedimento que eu vou falar é a questão da pessoa casada. A pessoa casada está impedida de se casar. É diferente. O divorciado pode se casar novamente, como é óbvio. A pessoa que está casada, um casamento atual, ela não pode se casar. Por quê? Porque o Brasil adota o casamento monogâmico, que é o que a gente vai desenvolver um pouquinho depois quando eu falar sobre bigamia. Antes de finalizar essa parte do casamento, que foi breve, mas que é muito importante, eu vou falar de um dos pontos, talvez, que mais precisam ser ressaltados aqui nesse assunto, que é a questão da idade para se casar. Hoje no Brasil, no nosso ordenamento jurídico, só está em idade núbil, ou seja, só pode casar o maior de 16 anos. Essa questão já passou por algumas mudanças, mas a regra é que, a partir dos 16 anos, as pessoas podem casar. E essa idade é para homens e mulheres, enfim, é igual. A questão é, o maior de 16 anos, ele continua sendo um menor de 18 anos, ou seja, ele tem algumas particularidades em relação à lei. E em relação ao casamento, ele precisará de autorização dos seus representantes legais, de forma igual, ou seja, se os representantes legais dele são a mãe e o pai tem que igualmente autorizar a que ele possa se casar. Isso para o maior de 16 anos, menor de 18 anos, até porque o maior de 18 anos, claro, pode se casar livremente. Quando nenhum dos representantes legais pode autorizar o casamento, e o menor ele pode conseguir essa autorização por via judicial através de uma sentença. De qualquer forma, o importante que se lembrar é que a regra é que a idade mínima para o casamento é de 16 anos. Bom, passando agora do tema do casamento para o tema da união estável, eu vou definir o que é a união estável. Bom, a união estável é a relação pública, contínua e duradoura entre duas pessoas com o objetivo de constituir família. A legislação não fala em um prazo mínimo que as pessoas têm que estar nessa relação para configurar uma união estável. Então pode ser 5 anos, 2 anos, enfim, depende do preenchimento desses requisitos, que é a união pública, contínua e duradoura. Morar na mesma casa também não é um requisito essencial. O casal pode ou não dividir a mesma casa. São vários os fatores que são analisados quando é preciso avaliar se havia ou não uma união estável entre duas pessoas. Por exemplo, a existência de filhos, morar junto na mesma casa também é um fator que pode indicar, mas principalmente a demonstração que aquelas duas pessoas tinham uma união pública para a sociedade, elas manifestavam para a sociedade que, apesar de não serem casadas, elas tinham o objetivo em comum de constituir família de forma contínua e duradoura.
Bom, então a primeira coisa que precisa ficar clara no assunto união estável é que é uma união de fato. É um fenômeno que acontece na esfera fática da sociedade, da vida das pessoas. A união estável é um fenômeno que existe. Existem duas pessoas que estão há anos juntas, que têm filhos, que não são casadas. Era o que se chamava antigamente de amigados. São pessoas que vivem juntas, que dividem tudo juntos, que têm vida de casados, que mostram para a sociedade que têm intenção de formar família. Elas estão em união estável. Então, por que se fala muito hoje da importância de regularizar, de formalizar a união estável? Alguns seguros de vida, plano de saúde, que às vezes das partes em união estável, né, tem do seu trabalho, só conseguem passar para o outro, para o companheiro, quando há a formalização dessa união estável. Então, ela vai ser regularizada através de escritura em cartório público. Não é a mesma coisa que a celebração de casamento, é bem mais simples, não precisa de advogado, é uma regularização através dessa escritura pública, em que eles vão constar que estão em união estável. E aí, a partir disso, essa união estável vai ter também a função para o direito, ela vai passar a ter uma existência formal para o mundo do direito. E é importante lembrar também que hoje, para o direito, a união estável ela tem o mesmo efeito que o casamento. Então, as pessoas em união estável elas têm os mesmos direitos e os mesmos deveres que duas pessoas casadas. Deveres como assistência mútua, respeito mútuo, a participação na criação dos filhos de forma igual. Enfim, são muitos deveres e também muitos direitos que foram tratados em outros vídeos, por exemplo, na questão de herança, na questão de benefícios, enfim. Hoje, o casamento e a união estável, eles têm a mesma eficácia para o direito. Acontece que pessoas, casais que não formalizam a união estável, às vezes acabam tendo alguns problemas, principalmente depois da morte de um dos companheiros. Porque para ter alguns direitos, essas pessoas precisaram provar que viveram, às vezes, 20, 10 anos em união estável. E para provar isso, volta naqueles conceitos que eu falei um pouco antes, que é uma convivência pública, então a sociedade sabe que essas pessoas têm um relacionamento público. A estabilidade não é um relacionamento estável, é um relacionamento estável. Ele é contínuo, ele acontece independente da questão de tempo, mas ele é um relacionamento contínuo e estável. E, por fim, o objetivo comum das duas partes em formar família. Tudo isso é público, então a sociedade sabe que essas duas pessoas estão constituindo família, mesmo sem estarem casadas. E é isso que vai buscar provar quando precisar ficar claro para a justiça que havia uma união estável, apesar de não estar formalizada. Por isso que a formalização da união estável é tão importante, porque ela vai colocar no mundo do direito essa informação de que os dois vivem em união estável, os companheiros vivem em união estável. Enfim, por isso que é de muita importância a formalização, mesmo que não seja para a questão do seguro de vida e do plano de saúde, mas sim para provar que essas duas pessoas viviam ou vivem em união estável, para elas poderem se beneficiar de todos os direitos que a união estável tem por ser equiparada ao casamento. Outra questão muito importante no tema da união estável e do casamento é a questão da união homoafetiva. A Constituição Federal e o Código Civil não tratam desse assunto, mas o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, e o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, já definiram que os cartórios e os juízes não podem se recusar a formalizar união estável e casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, se um casal de homem e dois homens ou duas mulheres já viviam em união estável, vivem em união estável e querem a formalizar, eles têm o direito de ir no cartório e formalizar, através de escritura pública, essa relação. E da mesma forma, eles podem manifestar a vontade de constituir família através do casamento. Outro tema que gera muitas dúvidas entre as pessoas é sobre a alteração de nome no casamento e na união estável. Bom, até então, era muito comum, cultural, que as mulheres, elas
recebessem o nome do marido no momento do casamento. Hoje, o direito brasileiro, ele já admite que qualquer um dos cônjuges podem receber e passar o seu nome entre si, independente se é o marido e a esposa, enfim. Ou mesmo optar por não receber o nome e não tirar o nome seu. Essa possibilidade também existe para a união estável. É claro, uma união de fato que só existe na vida pública da pessoa e não no direito, não vai ter a possibilidade de fazer a alteração do nome. Mas a partir do momento que o casal opta por formalizar a sua união estável, vai até o cartório e por escritura pública declara a união estável com outra pessoa, essa pessoa pode então receber o nome do seu companheiro e também passar o seu nome para o companheiro, se ambos concordarem, é claro. Bom, pessoal, eu vou falar ainda de um ponto bem importante que eu já tinha dado uma prévia um pouquinho antes. O nosso país, assim como quase todos os países do Ocidente, é um país que adota o sistema de casamento e união monogâmica. Tem a ver com questões culturais, questões religiosas, mas o importante saber é que sempre foi assim e é uma questão bem importante no nosso ordenamento jurídico. A monogamia significa o quê? Que uma pessoa casada não pode se casar com outra pessoa. As relações são entre duas pessoas e não entre três, entre quatro, enfim. Por isso, e devido a tanta importância que o nosso ordenamento jurídico dá para isso, que lá no Código Penal, onde estão todos os crimes, tem uma parte especial que é sobre crimes contra o casamento. E lá tem o crime de bigamia, no artigo 235 do Código Penal. Ele dispõe que a pessoa que, já casada, contrair casamento com outra pessoa e a pessoa que se casar com outra, sabendo que essa outra já é casada, vai incorrer numa pena entre 2 e 6 anos de reclusão. Essa pena não é pequena e mostra a importância que o nosso ordenamento dá para relações monogâmicas. Por isso, o que esse artigo do Código Penal faz é proteger e tutelar uma questão que já estava disposta lá no Código Civil quando fala do impedimento para a pessoa que é casada, ela não pode casar. O nosso sistema adota o casamento monogâmico. O bígamo, ou seja, aquele que incorre na bigamia, é a pessoa que tem mais de uma relação matrimonial. E isso o nosso ordenamento não admite. E por isso pune, tutelando e garantindo que haja o casamento monogâmico e não admitindo que a mesma pessoa contraia várias relações matrimoniais com pessoas distintas. Para encerrar essa parte do vídeo sobre casamento e união estável, em que eu tentei passar as partes mais importantes de temas tão complexos, eu vou falar um pouco sobre a diferença entre união estável e casamento. Porque, de forma geral, até então o que eu tinha falado é que tanto o casamento quanto a união estável, eles são manifestações de um casal para a sociedade de seu objetivo em comum de constituir família. O que se pode dizer de diferença, primeiro, são as formalidades que a gente já discutiu sobre, porque o casamento ele nasce como uma união legal. A partir do momento que se celebra, ele passa a ter efeitos jurídicos. Enquanto a união estável, ela nasce no mundo fático, na vida privada do casal, dos dois indivíduos. E só depois, a partir da opção que eles fazem por formalizar em escritura pública, é que ela nasce no mundo jurídico. Outra questão é a questão do registro civil, ou do status civil das pessoas que casam. Quando elas se casam, elas deixam de ser solteiras e passam a ser casadas em seu registro civil. Enquanto que a união estável não tem o poder de alterar o registro civil. A última diferença entre casamento e união estável é que no momento do casamento, os noivos, os cônjuges, eles escolhem qual regime de bens será aplicado ao seu casamento. Já na união estável, enquanto ela não é formalizada, enquanto ela não é registrada em escritura pública, para o direito, ela será presumido que pessoas nessa união estável viverão em regime de comunhão parcial de bens. Para entender melhor a questão do regime de bens e essa diferença, a nossa colega Maria Carolina vai falar especificamente desse tema a seguir.
Olá pessoal, meu nome é Maria Caroline, para quem ainda não me conhece, eu vou dar continuidade nesse vídeo sobre família e agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre regime de bens. Bom, eu quero começar esse vídeo destacando com vocês a importância de se conhecer sobre esse tema, ainda mais agora durante a pandemia, que muitos casais resolveram ir morar juntos, vivendo em uma união estável, outros que tiveram que adiar a celebração de seu casamento, e eu tenho certeza que não é um tema que vocês ouvem falar muito. Sobre regime de bens, né? Porque ele acaba sendo só discutido quando as pessoas elas vão se casar, quando você ou alguém muito próximo de você vai se casar, ou então às vezes quando passa por um divórcio. E isso acaba gerando muitas dúvidas, porque as pessoas às vezes não entendem muito bem alguns pormenores, algumas coisas sobre regime de bens. Só para ilustrar de como isso às vezes não é tão discutido, as pessoas às vezes não falam muito, eu tenho quase certeza que vocês não sabem que existe um regime de bens que chama participação final dos aquestos. Acertei? Pois bem, eu mesma não sabia até chegar mais ou menos na metade do curso de Direito. Porque as pessoas elas realmente não falam muito sobre isso, a gente não conhece todos os tipos de regime que existe muitas vezes. Mas eu garanto para vocês que se vocês assistirem até o final do vídeo, vocês vão perceber que, na verdade, essa questão de regime de bens não é um bicho de 7 cabeças. E eu quero deixar bem claro, né, a importância de se saber as regras de dos regimes que existem, quais deles existem, porque isso acaba gerando reflexos, muitas vezes, na vida do casal depois, ao longo do casamento. Então é muito importante que eles entendam muito bem como que isso funcione. Especialmente também quando às vezes o casamento chega ao fim, seja pelo divórcio ou pela sucessão, isso vai ter um reflexo que é muito importante. Então é muito interessante o casal saber muito bem a respeito dessa escolha quando eles vão se habilitar para o casamento. E a respeito, inclusive, dessa questão de sucessões que eu mencionei agora, a gente tem, inclusive, um vídeo já disponível aqui no nosso canal para vocês darem uma olhadinha, que pode ser bem interessante para complementar também esse vídeo que a gente está trazendo aqui agora. Mas, afinal, o que é esse tal regime de bens? O regime de bens, ele é um conjunto de regras que aquelas pessoas que vão se casar, os noivos, também chamado nubentes, eles escolhem antes da celebração do casamento, e isso vai definir como que os bens deles vão ser administrados durante o casamento e como eles vão ficar quando acontecer a dissolução do casamento. E a dissolução é um tema que o William depois vai tratar mais pormenorizado com vocês ainda neste vídeo. Agora que eu já pontuei com vocês que o regime de bens é um conjunto de regras que vai reger como os bens adquiridos durante o casamento vão estar se comportando, antes de explicar cada um dos regimes diferentes que existem, eu preciso fazer algumas pontuações iniciais. Bom, a nossa legislação, ela adota um chamado regime suplementar. Isso significa que os noivos, os nubentes, quando eles vão chegar para marcar um casamento, para se habilitarem, se eles não falarem nada no cartório a respeito do regime de bens, o cartório de registro civil vai simplesmente colocar o regime da comunhão parcial, exceto no caso das pessoas maiores de 70 anos, se forem se casar. Mas isso eu vou explicar melhor daqui a pouquinho. Por isso, suplementar, então, por isso que se fala que esse regime ele é suplementar, porque na falta de uma disposição sobre qual regime vai ser aplicado, quando os noivos eles não disserem qual regime eles querem que se adote no casamento deles, isso também vale para a união estável, vai ser adotada então a comunhão parcial de bens, tá? Diante disso que eu falei para vocês agora, vocês podem ter se perguntado como então que se faz para escolher um regime diferente do da comunhão parcial de bens, que é esse regime suplementar. Para isso, é necessário a gente realizar o que nós chamamos de pacto antinupcial, quando os noivos eles forem fazer o processo de habilitação para o casamento lá no cartório. Nesse documento vai ser possível escolher então um outro regime de bens ou mesmo estipular um regime próprio, com regras particulares que vão ser aplicadas durante esse casamento e que é diferente daqueles outros regimes trazidos pela legislação, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Esse documento, ele precisa ser lavrado no tabelionato de notas, que é o popularmente conhecido cartório de notas,
E depois que se acontecer a celebração do casamento, ele tem que ser registrado no cartório de registro de imóveis para assim ele poder se tornar público e produzir os seus efeitos. Agora que eu já pontuei as questões iniciais com vocês, eu posso passar cada um dos regimes de bens que a legislação brasileira adota. E são eles: a comunhão universal, comunhão parcial, a separação de bens e a participação final nos aquestos. A comunhão universal, começando por ela, é um regime onde todos os bens do casal vão ser compartilhados entre o casal. Isso significa dizer que tanto o patrimônio que um dos cônjuges tinha antes do casamento, quanto aquele que ele vier a adquirir após o casamento, na constância do casamento, com essa celebração, então, eles vão se tornar dos dois cônjuges, comuns a eles. Serão dos dois. Cada um deles vai ter direito a metade do total de bens, de patrimônios que eles têm juntos, aquilo que eles tinham antes de se casar e aquilo que eles adquiriram na constância desse casamento. Vai ocorrer então realmente a comunhão universal, a junção total dos bens, dos patrimônios que eles tenham. Aqui é muito importante frisar que entra também a herança, se alguém recebeu uma herança, se recebeu também uma doação, via de regra vai entrar tudo e vai se tornar comum a eles. É aquela ideia de o que é meu é seu e o que é seu é nosso. Então, por exemplo, se eu tinha um carro antes de me casar e opto pela comunhão universal, relembrando que para optar pela comunhão universal de bens eu tenho que fazer um pacto antinupcial. Então, se eu optei por esse regime, a menos que eu deixe escrito, conste nesse pacto que eu vou ter que fazer, que esse carro que eu tinha, ele vai ser apenas meu, não vai entrar nessa comunhão, então, com o meu casamento, se eu não fizer isso, esse carro vai passar a ser uma propriedade comum, vai ser meu e do meu cônjuge, vai ser 50% para cada, 50% para o meu cônjuge, 50% para mim. Já na comunhão parcial, que é o regime suplementar, conforme eu expliquei para vocês, os bens que forem adquiridos após o casamento, eles vão ser compartilhados na mesma proporção entre os cônjuges, ou seja, vai ficar 50% para cada um deles. Então é por isso que a comunhão parcial, já que parte do patrimônio que os cônjuges tenham vai se comunicar, vai ser compartilhado, essa parte que foi adquirida após o casamento. Então a gente pode dizer que a principal diferença entre a comunhão universal e a parcial é o momento em que esses bens, eles vão, a partir de qual momento que eles vão passar a se tornar comuns, compartilhados, metade para cada cônjuge. Enquanto na comunhão universal vai atingir todos os bens que a pessoa tem desde antes do casamento, a comunhão parcial só vai atingir os bens, só vai envolver aqueles que vieram após o casamento. Ela começa a atingir em um momento distinto, em um momento posterior, após o casamento. Agora, na comunhão universal é desde antes, desde a vida toda que aquela pessoa tenha em seu nome. Porém, acontece que na comunhão parcial, além dos bens que tenham sido adquiridos antes do casamento, existem alguns outros que também vão ficar de fora dessa comunhão, dessa partilha, que são aqueles, por exemplo, que pertencem apenas ao cônjuge que o adquiriu, que o recebeu. É o caso, por exemplo, das doações, da herança, a obrigação que seja proveniente de algum ato ilícito, que apenas um dos cônjuges tenha tirado proveito disso, os pertences que são realizados, utilizados ali no trabalho pessoal como ferramentas, livros relacionados à sua profissão. Essas coisas que eu mencionei para vocês, elas não vão entrar na comunhão. Significa que mesmo que se elas vierem, mesmo se a herança, se a doação ela for recebida após o casamento, ela continua sendo apenas daquele cônjuge que recebeu, apenas daquele cônjuge que a adquiriu, no caso dos instrumentos da profissão, por exemplo, sem acontecer essa partilha. Então, pensando naquele exemplo do carro que eu mencionei, se fosse aquela questão, mas agora na comunhão parcial, se eu tivesse um carro e fosse me casar, esse carro ele ia continuar sendo a minha propriedade, porque é um bem que foi adquirido antes do casamento. Isso e alguma eventual herança, doação que eu recebesse
também ela não seria compartilhada, apenas aqueles bens que eu viesse a adquirir após me casar, meu cônjuge também teria, então, direito à metade deles. Já o regime da separação de bens, ele pode se dar de forma legal ou convencional. A forma convencional da separação de bens, ela acontece quando os noivos, por vontade própria, convencionam, escolhem, optam que assim será, que eles vão seguir então o regime da separação de bens no seu casamento. Já a separação de bens legal, ela é uma imposição da lei. A lei, ela vai determinar lá no Código Civil que no caso de pessoas maiores de 70 anos, como eu disse agora há pouco no começo do vídeo para vocês, ou aqueles que tenham alguma suspensão para realizar o casamento, ou ainda os que precisam de suprimento judicial para se casar, que é basicamente uma autorização dada pelo juiz em certas situações, essas pessoas então elas terão que adotar, se forem se casar ou se casarem, né, o regime da separação de bens por imposição legal. No regime da separação de bens, todo o patrimônio, seja ele adquirido antes ou durante o casamento, ele não vai se comunicar. Isso faz com que os cônjuges eles tenham apenas bens, patrimônio, né, individual. Então é aquela frase, né? O que é meu, o que é seu. Não existe exatamente essa comunicação de bens. Entretanto, o STJ ele traz uma questão, o STF, na verdade, desculpa, traz uma questão interessante sobre esse tema. E ele admite a partilha, a comunicação de bens, só que para isso, ainda que seja, né, no regime da separação de bens, só que para isso, o tribunal estabelece que é necessário que a pessoa ela comprove, então, por meio de uma ação judicial, que ela vai fazer isso, né, que houve o esforço comum para a aquisição daquele bem, para adquirir aquele bem, demonstrar que os cônjuges juntos, eles compraram, uniram esforços para ter aquele patrimônio. E interessante eu comentar aqui com vocês que esse regime da separação, conforme eu expliquei, ele acaba desmanchando uma história que às vezes o pessoal brinca, a gente ouve falar, que é aquela questão de arrumar um senhor ou uma senhora bem de idade, bem velhinho, para se casar com ele e dar o golpe do baú. Só que na verdade, conforme eu disse para vocês, não funciona exatamente assim, porque a lei ela vai impor que as pessoas maiores de 70 anos elas se casem pelo regime da separação legal de bens. Então não vai acontecer a comunicação do patrimônio, não tem como ficar metade para cada um dos cônjuges. Então essa história, essa questão, às vezes o pessoal comenta, ela cai por terra, não há como acontecer. O último regime que eu tenho aqui para tratar com vocês é a participação final nos aquestos. Esse último é aquele que eu mencionei lá no começo da minha explicação e que é pouco conhecido. Para vocês terem uma ideia, até hoje eu nunca tive contato com esse exemplo na prática, eu não conheço ninguém que tenha se casado sob esse regime. E vocês vão logo perceber que isso acontece porque ele gera uma grande complexidade na prática. A participação final nos aquestos, então, ela é um misto entre os regimes da separação convencional e da comunhão parcial. Aqui existem duas fases distintas. A primeira é durante o casamento. Nesse período, é como se fosse adotada uma separação convencional, já que os bens que forem comprados, adquiridos, eles não vão se comunicar entre os cônjuges. Já a segunda fase, ela vai ocorrer diante do fim do casamento, pelo divórcio ou pela morte, por exemplo. E com isso, é como se aqui, nesse momento, fosse adotada a comunhão parcial, porque o patrimônio ele vai ser apurado, o patrimônio total. E cada um ele vai receber a metade daquilo que o outro tenha adquirido, tenha recebido. É por isso que se torna um regime muito complexo na prática, porque para se apurar o patrimônio total, é preciso guardar então o comprovante de todos os bens que forem adquiridos onerosamente, ou seja, que foram pagos, né, ao longo do casamento, para no final determinar o que cada um vai ficar, já que cada um vai ter direito à metade daquilo que o outro adquiriu durante o casamento. Entenderam então essa questão da complexidade? Por isso que é um regime que a gente não costuma ver, é bem incomum. E agora que nós já aprendemos sobre quais são os regimes de bens, eu coloco um questionamento aqui para vocês. Será que é possível alterar o regime escolhido após o casamento?
que vocês acham? Resposta para essa pergunta é sim, é possível alterar. Mas para isso é necessário realizar um pedido judicial que vai ser feito por um advogado ou um defensor público, requerendo então essa alteração. E o casal também precisa apenas justificar de forma simples o motivo pelo qual eles querem mudar o regime de bens do casamento e apresentar alguns documentos. Com isso, o juiz ele vai analisar e deferir o pedido se a mudança requerida ela não prejudicar um dos cônjuges ou direitos de terceiros. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se existe uma dívida comum do casal, se essa mudança de regime ela não é só uma tentativa ali de se esquivar dessa dívida, já que alguns regimes eles vão alterar um pouco essa disposição dos bens, conforme a gente viu. E então o juiz ele vai estar analisando só essa questão. Agora então eu me despeço de vocês e o vídeo continua com o meu colega William, que vai abordar um pouco sobre a separação, o divórcio e a dissolução da união estável. Até mais, pessoal! Olá pessoal, a partir de agora, como eu sempre digo, vamos descomplicar o direito. Hoje nós estamos tratando a respeito do direito das famílias. Das famílias porque vocês perceberam junto com a minha amiga Renata que existe vários tipos de espécies de famílias. Com a minha amiga Ana, vocês viram também que quando as famílias resolvem se unirem, pode ser tanto pelo casamento como pela união estável. E com a minha amiga Maria, vocês viram também a respeito do regime de bens que podem ser optados em cada tipo de união. Agora eu venho mostrando a vocês que quando essas uniões não dão mais certo e as pessoas ali envolvidas resolvem separarem, quebrar esse vínculo de afeto, ocorre o divórcio ou a dissolução da união estável, conforme vocês aprenderam com a Ana na parte do casamento e da união estável. Vocês me perguntam, é necessário um tempo mínimo de casamento para que ocorra o divórcio? Qualquer das partes pode tomar a iniciativa? Desde 2010, não há mais a exigência de um tempo mínimo de casamento para que um casal decida pelo divórcio ou até mesmo imputar a culpa a quem foi o culpado pelo rompimento do vínculo. Antes, as pessoas tinham que provar a culpa, tinham que provar a infidelidade para que houvesse o divórcio. Hoje, não precisa mais disso. Isso significa que, se eu casei hoje, ou reconheci a minha união estável hoje, e amanhã o afeto acaba, é plenamente possível qualquer das partes tomarem a iniciativa para providenciar o divórcio ou a dissolução da união estável. Mas e aí, William? Como que é realizado o divórcio e a dissolução da união estável? Nós podemos fazer esse procedimento tanto na esfera judicial, que é no fórum, ou na esfera extrajudicial, que é no cartório, de forma administrativa. Porém, há alguma diferença entre elas. Por exemplo, no extrajudicial, cartório, é quando as partes conversam entre si e falam: queremos divorciar ou queremos fazer a dissolução da nossa união estável. Ok, concordo, as partes consentem, elas estão em pleno acordo quanto a isso. Quanto ao regime de bens, quanto à partilha de bens, elas estão de acordo. Quanto à questão de alimentos, se vai ter ou não vai ter, estão de acordo. Quanto à questão se há filhos, como que vai ficar os alimentos, a guarda, a regulamentação de visitas, eles estão de acordo. Mas há um ponto interessante: se houver filhos menores, não pode ser feito de forma extrajudicial. Aí tem que ser judicial. Fora esse detalhe, extrajudicial plenamente possível. E aí é ido ao cartório,
feito todo o procedimento, é lavrada uma escritura, seja de divórcio ou de dissolução da união estável, e essa escritura é averbada às margens ou do casamento, da certidão de casamento, ou da escritura que reconheceu a união estável. Perfeito. Mas e no judicial? Judicial, eu já comecei a dar uma dica para vocês. As partes podem ter o consenso, mas há a questão do filho menor. Aí, obrigatoriamente, precisa de ir para o judicial para que a possibilidade do Ministério Público, que é o promotor, intervir no processo para fiscalizar o interesse do menor. Mas também há aqueles casos em que o casal não estão de acordo, estão em litígio, não conseguem definir como que vai ficar a guarda, como que vai ficar os alimentos, estão discutindo sobre como vai ficar a partilha de bens, ou até mesmo discutindo que eu não quero me divorciar de você, ou eu não quero que a nossa união estável seja dissolvida. Nesses casos é litígio, obrigatoriamente judicial. Nesses casos, as partes vão ter que contratarem um advogado. Se não tiverem condições financeiras de ter um advogado particular, ir até a Defensoria Pública, ou na ausência da Defensoria Pública, ser nomeado um advogado dativo para representar os seus interesses. Tratando-se do judicial, há todo o processo judicial de discussões. Ao final, ouvido o Ministério Público, o juiz proferirá uma sentença. E a sentença, estando resolvidos os fatos, pego aquela sentença e utilizada para averbar no cartório, seja no certidão de casamento, onde vai ter a decretação do divórcio, ou seja, na união estável, onde vai estar averbado a sua dissolução. Então, essa é um ponto importante que vocês percebam a diferença do divórcio judicial consensual ou litigioso. Consensual, as partes consentem. Litigioso, as partes estão em litígio, estão em brigas, estão em discussões. E a pandemia, ela trouxe algum tipo de impacto nesse quesito? Sim. Nós estamos falando sobre o divórcio, sobre a dissolução de união estável, consequentemente guarda, visitas, alimentos. E a pandemia, ela trouxe impactos também quanto a isso. Primeiro, aumento de divórcios. Em um levantamento realizado pelo Colégio Notarial do Brasil, o segundo semestre de 2020 registrou o maior número de divórcios registrados em cartórios no Brasil, sendo 43,8 mil processos contabilizados, 15% maior em relação ao mesmo período de 2019. Segundo especialistas, isso se deu porque o isolamento social acarretou uma convivência maior junto de seus familiares, fazendo com que muitos repensassem algumas questões do relacionamento. E, consequentemente, o número de separações cresceu em vários países do mundo, não só no Brasil. E é importante abrir um parêntese quanto à questão da separação, também conhecida como desquite. A separação, pessoal, ao contrário do divórcio, ela não quebra o matrimônio. Ou seja, se você quer se separar para casar novamente, constituir uma nova família, um novo vínculo matrimonial, não é a separação que faz isso, é o divórcio. Então é muito importante ter trago essa observação quanto à diferença de separação e divórcio. Além do aumento de divórcios, a pandemia também trouxe aumento de vários pedidos de redução de pensão alimentícia. Isso se deu porque durante a pandemia cresceu o número de desemprego, reduções de jornada de trabalho e de salário de diversas pessoas.
Além desse pedido, houve também mudança em relação à guarda dos filhos, que foi um outro impacto decorrente da pandemia, por conta do distanciamento social. E muitos começaram a visitar seus filhos por meio virtual. As visitas virtuais também foram crescentes nesse sentido. Outra mudança também foi a questão da prisão do devedor da pensão alimentícia durante a pandemia. Antes da pandemia, o regime utilizado era o fechado. A pessoa ia mesmo para a cadeia, para o presídio. Agora, com a pandemia, para evitar o contágio e disseminação do vírus, as prisões foram para o regime domiciliar. Essas foram algumas das alterações ocasionadas pela pandemia. E para finalizarmos essa aula, não poderia deixar de falar a importância da cultura da paz. Algo que é muito divulgado e importante em todas as nossas relações, inclusive no judiciário. Cultura de paz se o casal não estiver bem, não precisam brigar. Se eles tiveram a consciência de conversarem um com o outro para estar em uma união estável ou conversarem um com o outro para casarem, por que não podem sentar e conversar para fazer esse rompimento? A cultura da paz é isso. Por isso que nós prezamos tanto a mediação, que é um método que usamos para as partes conversarem entre si, que chamamos de método adequado de soluções de conflitos. Aliás, teremos um vídeo futuramente para tratarmos somente sobre isso, porque é algo importante de ser divulgado e adotado pelas pessoas. Então, essa é a mensagem final, que sempre prezamos trazer em todo o final das nossas aulas. E essa é a questão da cultura de paz. Então, agradecemos a atenção de todos vocês. Curte o vídeo, compartilhe, se inscreva neste canal que está crescendo a cada dia com o objetivo de trazer informações jurídicas de forma descomplicada e que atinja a sua vida de forma positiva. E nos encontraremos na próxima aula. Um abraço a todos.